A história de Esther é uma das mais poderosas da Bíblia e carrega uma mensagem que atravessa gerações. Uma jovem simples, estrangeira, sem prestígio e sem títulos, que de repente foi colocada diante de uma missão impossível. A vida dela nos mostra que Deus não escolhe pessoas preparadas, mas prepara aqueles que Ele escolhe, e quando o chamado chega, não existe como fugir. Esther vivia no palácio da Pérsia como rainha. Do lado de fora, o seu povo estava condenado à morte por um decreto injusto. Ela poderia ter se escondido atrás do luxo e da proteção do trono, mas sabia que havia sido colocada naquela posição para algo muito maior. O dilema era claro: arriscar a vida e interceder pelo povo ou permanecer em silêncio e ver todos perecerem. O medo era real, porque entrar diante do rei sem ser chamada significava morte. Mas mesmo diante desse risco, Esther decidiu confiar em Deus. Foi então que surgiu a frase que marcou a sua história e que continua a ecoar até hoje. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Essa palavra é um chamado para nós. Não importa onde você está, não importa a posição que ocupa, talvez exatamente agora Deus tenha colocado você nesse lugar para cumprir um propósito que vai além da sua compreensão. Esther pediu ao povo que jejuasse e orasse. Ela se preparou espiritualmente antes de se levantar em coragem e tomou a decisão que mudou a história: se perecer, pereci. Essa frase não nasceu da imprudência, mas da fé. É o tipo de fé que não calcula as perdas, mas se entrega totalmente nas mãos de Deus. Esther entrou diante do rei e, naquele momento, a mão de Deus estava sobre ela. O coração do rei foi inclinado e o povo de Israel foi salvo. O que aprendemos com isso é simples e profundo. Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Esther não era a mais forte, não era a mais poderosa, mas ela tinha fé. A coragem dela nasceu do relacionamento com Deus. A obediência dela mudou o destino de uma nação. Quantas vezes você se sente pequeno demais, incapaz demais ou sem voz diante dos problemas? Quantas vezes você se esconde porque acredita que não tem força suficiente? A história de Esther é a prova de que o poder não vem de nós, mas de Deus. O que Ele espera de nós não é perfeição, mas disposição. E eu quero que você pense nisso agora. Em qual área da sua vida você precisa da coragem de Esther hoje? Escreva nos comentários. Quando você compartilha, você fortalece a sua fé e pode inspirar alguém que precisa dessa palavra. A Bíblia nos lembra, em Esther 4:14, que não estamos em nossos lugares por acaso. A sua vida, o seu trabalho, a sua posição, tudo pode ser usado por Deus. Talvez você não veja agora, mas Ele está escrevendo uma história muito maior do que você imagina. Ore comigo. Senhor, assim como deste coragem a Esther, dá-nos coragem para enfrentar nossos medos. Dá-nos sabedoria para agir no tempo certo e fé para confiar no Teu propósito. Usa a nossa vida para a Tua glória. Que possamos ser instrumentos de salvação, de justiça e de esperança. Amém. E eu deixo uma pergunta para a sua reflexão. Se Deus te colocou exatamente onde você está hoje, será que não é porque Ele tem algo poderoso para realizar através de você?